Se você saísse agora da sua casa, entrasse em um avião e acordasse em outra cidade, ou outro país, ou outro continente, tem uma grande chance de que por alguns minutos você nem perceberia onde está. Você caminharia por ruas limpas, organizadas, cercadas por prédios altos de vidro, fachadas repetidas, linhas retas, superfícies perfeitas, tudo funcionando exatamente como deveria. E ainda assim, algo parece estranho. Não porque está errado, mas porque não diz absolutamente nada. Agora, se coloque em outro lugar. Uma rua antiga construída há mais de um século. As paredes carregam texturas, pequenas imperfeições, marcas do tempo. As janelas não são todas idênticas, quadradas. Existe variação, detalhe, uma certa irregularidade que faz cada pedaço daquele lugar parecer único. A luz não bate de forma uniforme. Ela entra, cria sombras, revela profundidade. Você não atravessa aquele espaço apenas passando por ele. Você o percebe. Existe algo ali, mesmo que você não saiba explicar o que. Essa diferença não vem só da estética do local, ela é psicológica. Durante o século XIX, a humanidade acreditava que estava caminhando em direção a algo muito maior. Não apenas em termos de tecnologia, mas em termos de significado. Existia uma ideia de futuro que envolvia grandeza, expansão, descoberta. Poxa, aquela velha história dos carros voadores. E essa mentalidade se refletia diretamente na forma como o mundo era construído. As cidades não eram apenas organizadas, elas eram pensadas para impressionar, para representar, para comunicar algo sobre quem nós éramos, ou mais importante, sobre quem acreditávamos que poderíamos nos tornar. Construir não era só resolver um problema, era afirmar uma visão. O que acontece depois disso não é uma simples mudança de estilo, é uma quebra. O século XX destrói essa confiança, não de forma abstrata, de forma concreta, brutal e irreversível. Cidades inteiras apagadas do mapa, milhões de pessoas mortas. A tecnologia, que antes simbolizava avanço, se torna também um instrumento de destruição em escala industrial. E quando isso acontece, algo muda na forma como o ser humano enxerga o próprio futuro. Ele deixa de ser uma promessa grandiosa e passa a ser uma incerteza. A arquitetura, que logo faz parte da cultura, responde diretamente a isso, mas não da forma que a maioria imagina. Ela se retrai, o detalhe começa a desaparecer, a identidade some, o ornamento passa a ser visto como um excesso. Tudo aquilo que não é essencial do ponto de vista funcional começa a ser eliminado. E no lugar disso surge uma nova lógica. Construir rápido, construir barato e construir para funcionar. No começo, isso faz sentido. Era até que necessário. Mas o problema não está no começo, está no que vem depois. Porque essa lógica não ficou restrita à necessidade. Ela virou um padrão universal, praticamente. Cadê a nossa antiga história, a nossa cultura, a nossa identidade? Onde está tudo isso? Virou tudo bloco de concreto, reto, quadrado, liso. Quando você remove o detalhe, você não remove apenas a estética. Você remove camadas de significado. Quando você elimina o que não é necessário, entre aspas, você elimina também aquilo que tornava cada espaço único. E com o passar do tempo, o resultado começa a aparecer. As cidades passam a ser idênticas. E isso por si só já te leva a um certo questionamento. Mas calma que não termina só por aí. Porque o ambiente não é apenas um cenário. Ele influencia a forma como você pensa. Um espaço cheio de detalhes exige atenção. Ele pede que você observe, que você se envolva e que você interprete o que você está vendo. Já um espaço completamente funcional, minimalista, não exige nada. Você entra, entende, utiliza e sai. Sem esforço, sem nenhum atrito, sem nenhuma necessidade de reflexão. Entende? Você não pensa. Isso até de certa forma parece uma vantagem para o nosso estilo de vida extremamente acelerado, mas o efeito disso pode aparecer ao longo do tempo. Quando tudo ao seu redor é simplificado, sua forma de perceber o mundo também se simplifica. Quando nada exige interpretação, você começa a perder o hábito de interpretar. Quando o ambiente não te provoca, você para de se provocar. E é nesse ponto que a arquitetura deixa de ser apenas arquitetura. Ela se torna um reflexo, porque talvez o motivo de tudo parecer igual não seja apenas porque os prédios são parecidos, ou porque isso virou um padrão, mas porque as pessoas estão se tornando um padrão. Existe uma padronização silenciosa acontecendo. Todas as pessoas são iguais. A forma como as cidades são construídas começa a refletir na forma como as pessoas se comportam. Tudo mais previsível, tudo mais controlado, tudo mais funcional, minimalista, padrão. E qualquer coisa que foge disso começa a causar incômodo. Você já percebeu como diferente é tratado hoje? Não como curiosidade, mas com rejeição imediata. Não porque isso é enxergado como alguma coisa errada, mas é porque isso exige esforço. E o esforço se torna algo que evitamos com todas as nossas forças. A arquitetura moderna funciona perfeitamente dentro dessa lógica. Ela não exige absolutamente nada de você, ela não pede atenção e ela não pede nem envolvimento. E é exatamente por isso que ela se espalhou. Não porque representa algo maior, mas porque não exige absolutamente nada. E isso conecta com algo mais profundo. A industrialização não ficou apenas nas fábricas, ela entrou na forma como pensamos. Tudo passa a ser otimizado. Tempo,
espaço, comportamento. Tudo precisa ser rápido, eficiente e previsível. E quando isso vira forma natural de pensar, tudo aquilo que não se encaixa nisso começa a desaparecer. A arte perde complexidade, os espaços perdem identidade, as pessoas perdem diferenciação. Uma sensação constante de que algo falta, mesmo quando tudo tecnicamente está funcionando. Essa sensação vem de viver em um mundo que não te oferece profundidade, porque profundidade não é eficiente, e talvez esse seja o ponto mais incômodo de todos. Nós não perdemos a capacidade de criar algo grandioso, nós apenas paramos de exigir significado, paramos de exigir identidade e paramos de exigir algo além do funcional. Quando você para de exigir, qualquer coisa passa a ser suficiente. Até um mundo que funciona perfeitamente, mas não acaba representando nada. E o mais perigoso de tudo isso é que isso se tornou normal. Porém, não podemos normalizar isso. Não é normal e nunca foi. No fundo, a arquitetura não mudou sozinha. Ela apenas acompanhou uma mudança mais profunda. A forma como nós passamos a enxergar o mundo e a nós mesmos. E no momento que você percebe isso, fica difícil de enxergar em todo lugar. Na cidade, nas pessoas, nas ideias. E é aí que isso passa a ser sobre você. Você está vivendo em um mundo normal, padronizado, todo mundo igual. Ou está se tornando parte dele. A identidade não desaparece, ela é abandonada. E o que você constrói ao seu redor sempre acaba revelando o que você aceitou se tornar por dentro. No fim, a questão nunca foi sobre arquitetura. Nunca foi sobre vidro, concreto ou estilos. Isso é só a superfície. Porque cidades não são apenas construídas, elas são reflexos. E o que nós estamos vivendo hoje não é apenas um erro de design, é um retrato. Um retrato de uma sociedade que deixou de buscar significado e passou a se contentar com funcionamento. Por isso que tudo parece tão vazio. Quando você para de criar significado, você começa a viver dentro de coisas que não significam absolutamente nada. E aí tudo funciona, mas nada marca de fato, nada fica, nada representa. E é por isso que as cidades estão ficando todas iguais. Exatamente porque nós também estamos. Essa, sem sombra de dúvidas, é a parte mais desconfortável de todas. A arquitetura não está nos transformando, ela está nos revelando no que nós já estamos nos tornando. No momento em que você percebe isso, fica impossível não enxergar em todo lugar. O problema não foi essa perda de identidade, foi a gente ter aceitado viver sem ela. Deixa eu te apresentar uma forma extremamente fácil de como você pode gerar renda passiva, e ainda por cima é em dólar. Existe uma ferramenta chamada Honeygame. Ela usa uma pequena parte do tráfego da sua internet que não está sendo utilizada para gerar créditos que depois você pode sacar. Acessando pelo link que está na descrição, você já começa com $3 de bônus, o equivalente a 3.000 créditos. O valor mínimo para saque é de $3, você já entra praticamente no limite da retirada. Isso significa menos tempo para conseguir sacar. Entra pelo link, faça o registro e baixe o aplicativo. Assim que ativar a conta, o bônus aparece automaticamente no seu painel. Já que você paga a internet todo mês, faz sentido deixar ela trabalhar para você. O link está na descrição.